estamos aqui com a presença ilustre de Érica. Por quê? Porque não veio na semana passada. Por quê? Porque é adulta. A vida adulta não dá moleza. Exatamente. A Amanda tá chegando, certo? Olha só, super obrigada pelos comentários, pelas devolutivas. Tá uma delícia. Umas não tão boas, não é mesmo, Milena? Que as pessoas não perdoam. Mas isso significa sucesso, amor. Toma. Era só disso que eu... Ninguém chuta cachorro morto, amiga. É isso, Ninguém. isso. Não é verdade? Normalmente não. Né? Érica, apresenta pra gente a nossa convidada. Oi! Ai, hoje eu vou ficar empolgada que nem a Thaís. Bom, gente, hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, como todos os nossos convidados, claro. Mas eu vou falar a minha apresentação pessoal, né? A Carol é minha amiga, irmã, não de longa data, Não. mas em pouco tempo a gente se aproximou muito, a gente viveu muitas coisas fortes, importantes, marcantes na vida. E é uma pessoa que eu tenho muito, muito prazer de ter na minha vida hoje. Ela, as irmãs, a família, eu considero como se fossem a minha família. E aí a gente trouxe ela aqui porque ela também tem uma história, como todo mundo, muito boa, muito relevante para poder dividir com a gente, para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar um pouquinho sobre tudo que a gente passa e o que a gente vive, né? E que a gente nem sempre tá lá no último, né, da fila e também nem sempre tá lá de primeiro. Tá bom? Eu vou pedir pra você, Caroline. Falar um pouquinho de você, quem é a Caroline. Bom, meu nome é Caroline, tô com 45 anos. Nem parece. Não mesmo. Linda. Maravilhosa, obrigada. amor. Nem parece que a gente se conhece há muito mais tempo que a Érica. E aí a Não, gente vem deixa pra lá. com os detalhes da vida, nos conhecemos da adolescência, olha Gente, isso. Esse mundo é pequeno, Só um gente. parênteses. A gente estudou no No mesmo mesmo colégio. 1900 bolinha. 1900 bolinha. Mas vocês sabiam? Como é que vocês descobriram que... Se olhando. A gente, se olhando. Se olhando. Ela olhou pra minha irmã e falou, eu conheço você? Não, peraí, eu acho que eu conheço a sua irmã. E tá aqui, ó. Gente, como é que Porque pode? ela e a irmã são quase a mesma pessoa, É, então sim, acho que deu parecidíssima. Sim. E aí conhece a Érica. Eu falei assim, gente, mas eu conheço a Érica, que eu conheço você, que todo mundo se conhece. O que aconteceu? Exatamente. Loucura! Como assim? Peraí, Como o mundo assim? A Érica, né? Culpa A da Érica. Érica. Culpa A da Érica. Bom, e aí eu sou mais conhecida como a Carol. Sou uma pessoa tranquila, basicamente. E que passei por alguns atentos da vida. A gente sempre programa uma vida e sempre faz planejamentos para a vida com começo, meio e prolongar, né? Mas a gente nunca espera algumas reviravoltas que eu tive na vida, grandes reviravoltas, grandes coisas boas aconteceram e grandes perdas que me aconteceram, que me fez ser o que eu até me moldar o que eu sou hoje. Amanda! Respira e vambora. Com a linguinha de fora. Conseguiu, deu certo. E assim, a minha história, basicamente, hoje eu quero contar sobre umas minhas superações, do que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? E tentar encontrar a positividade em tudo. E vamos lutar, e viemos de uma vida mais difícil, uma vida de batalhas, mas sempre com muitas conquistas. Sempre procurei adentrar e conquistar. E, bom, nesse resumo, fez que eu me fiz uma profissional. Eu tenho um escritório de contabilidade, sou contadora já estabelecida há mais de 30 anos, sou especialista tributária. Adoro. Assunto de gente grande. E, bom, sempre fui me focando a estudar, me focando na minha carreira e sempre fui deixando as questões familiares mais tranquilas. Me casei aos 34 anos, por opção mesmo, eu fui levando isso até... Achava ótimo morar com minha mãe. Achava ótimo morar com minha mãe. Eu tenho vontade de voltar pra casa da minha mãe. É que eu não tenho mais, mas se eu pudesse, eu voltaria pra casa da minha mãe. Gente, como era bom morar com mãe, né? Era sensacional. Gente, é muito idiota. Não sei que as pessoas... crescer. eu quero morar sozinha. Para com isso, gente. Vai viver. Sabe quanto custa? E eu... Sabe, Exato. E assim, eu lembro que antes até de eu casar, eu já tava com o apartamento e morando com a minha mãe, segurando ali, vamos ficar juntas, né? Bom, aí me casei, tive um filho.
Tive um filho, meu pequeno, que hoje tá com 9 anos, que tá se achando um jogador de futebol. Uma figura, gente. Vocês veem que figura, Ele é João. engraçadíssimo, ele tem um humor maravilhoso. Eu costumo perguntar que signo que as crianças são. Ares. Eu também Ele é um arianjo, gente. Eu conheço outro nome pra ela. Ai, ela é também, mas quando não é. ela Quando não não A é. gente conhece outro nomezinho. Olha, eu costumo dizer que é o arianjo e o satanás. Assim. Não tem um meio termo. É isso mesmo. O Caual tá aqui. Exatamente. Você viu a história, né? Temos histórias. E aí, o que aconteceu? Me casei, tô lá, minha mãe morava longe de mim, aí tive um filho. O que eu fiz? Eu ia mudar toda a minha vida, porque meu escritório é na Zona Sul de São Paulo. Antes da pandemia, você tinha que ir pro escritório todo dia e eu moro na Penha. Bom, basicamente, falei, vou comprar um apartamento perto do escritório, tenho filho, agora vai ficar tudo mais perto, colocar na escola integral. E minha mãe morando muito longe, eu falei, não, peraí, vamos parar a vida, vou fazer o seguinte, vou comprar outro apartamento no meu prédio, trago minha mãe pra cá e vou fazer aquela coisa sensacional, fazer a avó virar babá, olha que legal. Que delícia! E foi maravilhoso, né, assim, e foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, mãe, peguei um apartamento um pouquinho maior no meu prédio, trouxe o meu pra ela alugou o dela e vamos resolver super certo. Então eu ia pro escritório, deixava o menino aí na escola, ela pegava ou ela tirava, e aí dava janta, dava banho, perfeito. E aquela vida redondinha. Eu não tenho pai, o pai faleceu, eu era muito novinha, eu tinha 4 anos. Uma irmã morava em Guarulhos e a outra morava longe, vida que segue. E tava ótimo, então tava tudo perfeito. Chegamos à pandemia. Mas o inimigo, né? Não pode ver ninguém quieto, né? Não. Aí a vida, assim, eu falo que a gente tem vários relances da vida que a gente sempre projeta uma situação, acredita que ela vai dar certo e você faz. Eu sou muito cronograma, né? Eu tenho cronograma pra tudo, eu sou matemática. Então eu faço cronograma, se você olhar a minha planilha financeira, tá até 2030. Eu tenho um cronograma achando que tá tudo. contadora, né, meu anjo? Eu tenho vida programada. Bom, chegou a pandemia, vamos fechar tudo, todo mundo home office. Virei surtada. O meu marido era uma pessoa extremamente surtada, com saúde, todo atleta, tomar creatina, vamos fazer exercícios, vamos não sei o quê. E eu, vamos comer um bar de chocolate, né? Me dá uma cerveja, né? Olha, se eu deixar, eu volto a fumar, que não sei o quê. Na época eu tinha parado de fumar, eu tinha parado, antes de eu engravidar, eu fumava. Não que eu, né? Mas aí eu dei aquela parada. Aí na época eu falei, vamos voltar a fumar, cara. Pelo amor de Deus. Ele não pode fazer nada. A ocasião pede, né? Eu quero tomar cerveja. Aí ele, todo certinho. Bom, e ele entrou numa mó loucura, não saía de casa. Ele ia na feira, não deixava eu sair de casa. Gente, tava surtando. Aí ele chegava, lavava as coisas, aquela coisa que todo mundo viveu, que não foi novidade pra ninguém. Sim. Alguns viveram com mais intensidade, outros com menos. Bom, resumo, ia dar sexta-feira santa, a gente combinou, como ninguém estava saindo de casa, minha mãe morava no meu prédio, a gente não saía, minha irmã, que morava em Guarulhos, também não estava saindo, era mais velha, a Natália estava morando no interior nessa época. E isso aconteceu logo na primeira onda, assim? Na segunda onda. Na segunda onda. E aí, era Páscoa, minha mãe estava com a minha avó, que hoje tem 98 anos, é um Highlander, perfeita, não tem nenhum problema mental, 98 anos, me liga no WhatsApp. Nossa. Perfeita. Minha mãe tava com ela em casa e, bom, todo mundo se junta, vamos fazer um almocinho só nós, que ninguém sai de casa. Aí na quarta-feira eu falei, tá, beleza, então vou fazer o seguinte, vou ir lá comprar o peixe. Fui no mercado com as 500 máscaras, tal, cheguei e encontrei. Bom, é a única explicação que eu tive, que foi na quarta-feira que eu fui no mercado, encontrei com uma vizinha no elevador, que segundo ela estava se curando da Covid, mas todo mundo de máscara, entrei em casa, lavamos tudo, tal. Nos reunimos na sexta-feira, né, na sexta-feira santa, fizemos o nosso almoço e no domingo eu comecei a sentir dor de garganta, né, aí eu comecei a sentir dor de garganta, fui fazer o teste, positivo. Aí falo pro meu marido, vamos fazer teste. Positivo. Fazer teste no meu filho, positivo. Mãe, todo mundo fazer teste. Sei que quarta-feira eu fiz todo mundo fazer teste. Falei, vai todo mundo fazer teste.
Todo mundo positivo, menos a minha avó, de 90 e poucos E antes anos. você tinha, nessa época ainda tinha que ir fazer, né? Tinha que ir fazer, marcar, ficar dentro do carro, com afastamento. E eu nunca esqueço que eu tava dentro do carro, eu dei uma tossida. Aí o senhorzinho do carro do lado olhou e fez assim, essa tosse é de Covid. Nossa, senhor. Olha, É sério mesmo, Você tinha que ter senhor? feito assim, ó, Você não tem ó. nada melhor pra falar? Nossa, eu fiquei assim, não tô acreditando que eu tô falando que eu tô com Covid. Eu não tô com Covid, porque eu falei, não tô. Bom, resultado ok, foi ladeira abaixo. E aí, liga pros médicos, fiz consulta online, aí toma aquela... Detalhe, gente, só a avó de 98 anos Que não pegou. Não pegou. Ela E não tinha você- 98 na época, Ela mas... tinha 95. Não pegou. Mas, E Junto você, com assim, eles. 94, os sintomas foi estavam loucura. tranquilos. Até então tava. Sim. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma médica, liguei pra ela, falei, tô com Covid positivo, o que você tá sentindo? Tô sentindo muito cansaço e tal, mas sem febre, então vai tomar. Aí tomei todos aqueles antibióticos, já entrou com os antibióticos, mesmo sem sintoma, os vermicílicos, sei lá o nome. Ivermectina. Ivermectina, Azitromicina, azitromicina tudo. entrou com tudo e fomos todo mundo com combo, máscara e tal. Aí deu 6 dias, eu comecei a piorar muito, ao ponto de não, com a criança pequena em casa, meu filho tinha 4 anos na época, eu e o Jorge, muito ruim dentro de casa, minha mãe menos mal, mas ao ponto de você não conseguir fazer uma comida para uma criança. A Érica que me salvou, a Érica fez comida, deixou na porta da minha casa, uma outra amiga mandou comprar comida, deixou na porta da minha casa. E aqueles anjos que vão trazendo, né? O almoço do mercadinho do lado ficou sabendo. Ia até a porta da minha casa trazia comida, porque eu tinha uma criança de 4 anos. E a gente realmente não conseguia... Eu tava muito prostrada, né? Aí chegou um dia antes do aniversário do meu filho, que ele ia fazer 5 anos. Num dia antes eu tava muito ruim. E aí minha irmã me ligou e falou assim, não, você precisa de ir pro hospital, porque agora você... E aí eu já comprou um medidor de saturação, minha saturação já tinha baixado muito, eu tava com 89, minha saturação tava muito baixa. E o Jorge já tinha desmaiado no banheiro. E eu tinha tentado segurar ele, aí eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu era que tava pior, porque minha febre tava muito alta, eu não conseguia voltar, eu falei, vou pro hospital. A minha irmã, que tinha dado positivo, mas estava sem sintomas, falou, eu vou pegar a mãe aí no seu prédio e também vou levar pro hospital. Então, cada uma foi pro hospital. Ela foi pra eu fui lá pro 9 de julho. Cheguei do 9 de julho, já fui fazer os exames, o médico falou, UTI, você vai pra UTI. E eu dei graças a Deus que ele me internou, assim. Eu falei, tava muito cansada. Você tava se sentindo muito mal. Eu tava muito mal. Ele falou, UTI, você não tem jeito, UTI, porque você tá com... deu um nódulo, né? Deu uma tromba entre o pulmão e o coração. Então, a gente vai te pronar e vamos entrar com medicação e tal. Tá bom. Isso era um você domingo. já tava tomando antibiótico? Eu tinha tomado 9 dias antibióticos direto. Caramba. Aí, bom, fui pro hospital, ligo, né, pra minha irmã, Daia, porque o apelido da minha irmã é Daia. Daia, vou internar. Ela, a mãe também. Porque ela tava no hospital com a minha mãe. Eu falei, beleza, mas a mãe vai ficar em observação, não tá em UTI e tal, tudo bem. Eu falei, ótimo. E ligou pro meu marido, na época, ele tava com o João em casa, ele falou, tá bom. Eu falei, como você tá? Ele, não tô muito bem. Ele falou, mas amanhã eu vou no médico. A Daia vem pra cá, vai buscar com o João, vai pegar o João. Ela tava com Covid, mas tava bem. Vai pegar o João, que também não tava com sintomas, tava positivo, mas não tava com sintomas. E vai ficar lá na casa dela. Eu falei, tá ótimo. Bom, então tá bom, vida resolvida, assim foi o que aconteceu. Aí, no dia do aniversário, que era segunda-feira, aniversário do João, dia 11 de abril, o Jorge foi pro hospital. Também já internou. Então, ficou eu, minha mãe e ele internado. Isso, eu e minha mãe internamos no domingo. Ele internou na segunda e na terça minha mãe não resistiu. Minha mãe teve uma parada. Nossa, sua mãe foi muito rápido. Foi rápido. Minha mãe foi... Ela tava com muita sede, ela queria uma água, aí o pessoal levantou ela para tomar um cafezinho com água, ela teve uma parada e não resistiu. Mas ela tava em observação, Observação. não tava? A saturação dela baixou muito e ela teve uma parada respiratória, eles tentaram levar ela, não. Aí não conseguiram. E o acordo que eu tinha com as minhas irmãs é que tudo eu queria saber. Eu tinha que saber, eu acho que não precisava mentir, Sim. eu tinha inteligência suficiente Pra lidar com aquilo. para lidar com aquilo, eu precisava de saber. E aí, na terça-feira, isso aconteceu umas 11 da manhã, e elas me ligavam ainda, porque eu tava pronada, mas eu falava, né, ainda. Eu ainda tinha essa, então... Pronada, desculpa. Você fica de bruço, bruço. com respirador, com aquela máscara de respirador, mas ainda tinha Deixavam controle você total. usar? Eu tava numa semi-UTI, quarto sozinha. O plano de saúde era bom, né? Aí resolve um monte de coisa. E aí os médicos deram uma aliviada pra mim.
E acho que o fato de saber a situação também, né? Que ela tinha um filho pequeno, o marido estava internado, a mãe. Então Tava eles todo meio mundo, que Aí as minhas acabaram irmãs dando essa... iam me ligar pra avisar, elas ligaram antes no hospital, já no finalzinho da noite. A Érica foi junto com minha irmã mais velha ir lá reconhecer o corpo da minha mãe. Aí minhas irmãs ligaram pro hospital e falaram, ó, aconteceu isso. Aí o hospital falou, então, não, é melhor não falar e tal, porque ela não tá bem. Aí elas falaram, não, o acordo que a gente tem é que vamos falar. Aí ele falou, então já que você vai falar, faz o seguinte, liga agora que eu vou mandar a equipe pra ficar comigo. E matar, tá? Elas me ligaram, elas não precisaram falar nada. Você já sabia? Eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu passei o dia inteiro muito agoniada e eu tentei mandar mensagem, ninguém me respondia. Na hora que eu atendi o vídeo, tava minhas duas irmãs, a Natália tava no carro, que ela já tava vindo do interior, que ela morava no interior, em Itararé, e minha irmã tava num lugar que eu não sei onde era, e aí, na hora que eu vi o vídeo, eu falei, e a mãe? Aí a minha irmã mais velha, que é muito centrada, né, a Daia, olhou pra mim e fez assim. Aí eu falei, bom, eu entendi. Aí naquela hora eu passei muito mal, toda a equipe veio. E eu não vou entrar nesses detalhes, porque é superação. É superação. E aí a equipe veio, eu dei uma boa piorada. Bom, vamos entubar. Eu falei, não vai, ninguém vai me entubar. Porque minha mãe acabou de morrer, meu marido tá na UTI. Que nessa história, meu marido foi pra UTI e no dia seguinte ele entubou. Aí na quarta-feira que eu fui falar com ele, quarta-feira já, que eu me perdi um pouco, porque eu fiquei muito dopada, eles me doparam muito. A equipe médica foi bem legal, assim, porque elas me doparam bastante. Eles sabiam o que tinha acontecido, então eu já não sabia mais o que era dia, o que era noite, eu acordava, falava, que horas são? Eles tinham me dopado. E aí, eu lembro que era quarta-feira de manhã, eu liguei pro meu marido, pra saber como ele tava. Ele também já tava num respirador mais profundo e falou, hoje eu vou pra UTI, eu vou ter que... avisa pra minha irmã vir buscar as minhas coisas, porque eles vão me entubar. Aí eu falei, meu Deus, eles acabaram de me avisar, não vai ter jeito. E ele tá em outro hospital, né? Em outro hospital, cada um no hospital. Ele falou, não vai ter jeito, manda minha irmã vir aqui buscar minhas coisas, que eles vão me entubar. E aí eu dei a notícia da minha mãe, que nem ele sabia. Bom, aí foi a última vez que eu falei com ele. Nossa. E aí, ele entubou. E aí... milagrosamente, Deus sabe tudo o que faz, o médico queria me entubar, no dia seguinte eu contei toda a história, eu falei, meu marido está sendo entubado, minha mãe morreu, eu só tenho um filho, ele não tem vó, nem da parte do meu marido, agora nem da minha parte. Meu filho não tem, ele só tem a mim e uma irmã, e minhas duas irmãs. Então, assim, se você me entubar e acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho o que explicar, por exemplo, olha, eu tenho as coisas da empresa, tenho as coisas do apartamento, com quem fica meu filho, eu não tenho para quem dar essa informação. Eu falei, então você não vai me entubar. Faça o que tiver que fazer sem me entubar. Porque se eu tiver que falecer, eu vou sentir, a gente vai sentir. Eu consigo pelo menos determinar para quem eu vou deixar o quê. Quem vai criar meu filho, o que tem que ser feito, quais são as decisões, né? A minha cabeça funcionou dessa forma nesse momento. Eu pensei, bom, eu tenho que resolver tais documentos, tem isso da empresa, tem isso, aquilo, tem um apartamento. Eu queria deixar ele blindado, assim. Eu falei, eu tenho que deixar meu filho blindado. E aí, no dia seguinte, o médico falou, então tá, procedimento que eu tinha que fazer, como que você tá com uma mini trombo, né? Ele me fez um procedimento, né? Ele teve que fazer uma aplicação de uma medicação entre o coração, enfim, vamos fazer sem você estar entubado. Eu falei, eu autorizo. Ele falou, então você vai ter que me autorizar. Eu falei, eu autorizo. E assim foi feito. 4 dias depois eu comecei a melhorar absurdamente, assim, mas eu melhorei de sair de pronada para sair sem respirador em menos de 24 horas. Tá ótima, sentada, tomando banho, sozinha, sem precisar de ajuda para nada. Foi uma coisa assim que até o médico falou, eu nunca tinha visto isso. E o que eu vou fazer? Eu vou até te deixar mais 2 dias no hospital, porque isso não é comum ainda dentro da Covid, uma melhora tão rápida. Eu tô até com medo. Ele brincou comigo, ele falou, estou com medo dessas melhoras, né? Então eu vou te deixar aqui. Ele prescreveu pro médico que ele não ia estar no plantão no final de semana para não me dar alta. Porque ele falou, daqui, né? Quando ele vê o exame, vai liberar ela para alta. Bom, vim para casa, 13 dias depois, a Natália, minha irmã do interior, tinha resolvido tudo, desde fazer a faxina na casa para não pegar mais a Covid, né? Até enterrar, até feito todos os procedimentos, ela é minha irmã da minha mãe. E aí você chega com um vazio, né?
eu não enterrei, eu não me despedi, eu não falei com ninguém. Aí eu cheguei. E eu cheguei e falei, meu Deus, eu não tenho mais mãe. Aí eu tive que ir lá no apartamento dela, eu quis, assim, no apartamento que era 2 abaixo. Falei, não tem mais nada, né? Eu não falei nem tchau. A gente sempre foi tão unida, tudo eu resolvia pra ela, até o dia. Ai, Carolina, eu tô com um problema enorme. O que foi, mãe? O que foi? Ela me ligando, eu em reunião, não conseguia atender. Tô com um problema enorme, o que foi? Meu Wi-Fi não tá funcionando. Meu Wi-Fi não tá funcionando. Você não sabe, hoje não faz 1 hora. Parece os nossos filhos, né? Meu Wi-Fi não tá funcionando. Esse negócio da minha internet. Ai, eu tô conseguindo comprar no Mercado Livre sem que me ajudar. E eu tendo que parar a reunião, o que foi, mãe? Ah, eu quero comprar isso aqui, eu não consigo. Sensacional. E aí eu cheguei com essa bomba, né? Mas aí eu pensei, bom, eu tenho 2 problemas pra resolver. Eu tenho a bomba da minha mãe, eu não tenho mais, já não tá resolvido. É aquela história de não tem mais remédio. Não tem mais. Né? E ainda eu tinha meu marido internado. E aí, com as notícias do meu marido, cada vez pior, né? Cada vez que passava, era noite, ele tinha... Aí os médicos faziam todos os dias me reportavam. Olha, Boletim. Hoje o pulmão dele parou do lado direito completo, outro dia, olha, ele tá indo com uma trombose. E eu sempre fui muito... A minha cabeça sempre foi muito pragmática. Eu cheguei pro médico e falei, então tá, realidade. Sobre milagres eu acredito, mas não vai vir da sua parte. Não vai vir da sua parte, falei pro doutor. Aí eu falei assim, me conta a real. Aí ele falou, a real que seu marido tá morrendo. Ele não tem, se ele sobreviver, ele sobrevive o resto da vida na cama, porque ele pegou uma bactéria que empedrou o pulmão dele e hoje no Brasil não existe mais transplante pulmonar. Assim, não é que no Brasil não existe, no mundo não existe, porque para fazer um transplante de pulmão você tem que praticamente zerar todos os anticorpos da pessoa, a pessoa tem que estar quase morrendo para você achar uma pessoa do mesmo biotipo, o mesmo sangue, o mesmo peso, colocar o pulmão e tentar dar certo. Então, assim, hoje em dia devem ter 100 casos de transplante pulmonar no mundo. É muito raro. Aí eu falei, tá. Eu lembro do meu compadre, que é melhor amigo do meu ex-marido, meu falecido marido. E aí, ele é advogado, ele falou, não, vou conseguir uma liminar, a gente vai conseguir esse pulmão, que tal, eu falei, esse problema não é o pulmão. Não, o problema é... Jorge era advogado. O Jorge era advogado, e ele tem os grandes amigos dele, todos eram advogados, né, e aí Não, vamos pegar uma liminar, né? Não, o Vinícius não tinha problema, liminar, e o Vinícius, que era o meu compadre, ele é um advogado bem conceituado, então pra ele tava até mais fácil isso. Eu falei, mas não vai adiantar. Aí eu cheguei pro médico e falei, me libera, eu quero ir aí. Aí ele falou, você sabe que não pode entrar. Aí eu contei a história. Eu falei, cara, eu acabei de sair de uma UTI, acabei de perder minha mãe, eu preciso de falar com ele. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fui pro hospital e foi um dia muito triste. Porque eu vi uma pessoa forte, musculosa, toda definhada. Pronado, entubado. Eu vi uma pessoa morta. E eu fui, a Nossa Senhora dele, que ele era muito devoto, ele colocou a Nossa Senhora aqui do lado, muito devoto. E aí eu fui com a minha irmã, com a Natália, que virou meu braço direito e esquerdo, e eu me despedi. E eu falei pra ele, pode ir. Vai, que eu cuido desde o seu enterro, eu cuido de criar nosso filho. Não faça isso, não precisa mais lutar tanto. Pode ir, eu não queria que você fosse, mas eu entendo que você fez tudo o que você podia. E o médico falou, nunca vi alguém lutar tanto pela vida, porque pacientes com muito menos casos que ele tá perdendo tudo e ele luta. E eu falando com ele, o batimento dele oscilando muito, aí o médico falou pra mim, ele ouviu, eu falei, e agora eu vou deixar ele ir? Alguns dias depois ele se foi. Ele foi no Dia das Mães. Então. Puta que pariu. Aí eu lembro que a gente tava na minha casa, a minha irmã, a Natália, que morava no interior, tava morando comigo. Ela falou assim, não vou voltar pra minha casa, não vou, tipo, coitado do marido dela. Falou, perdi a mulher pra minha cunhada. Eles são uns anjos na minha vida. Ainda bem que foi pra cunhada. E ele perdeu, foram 4 meses quase. Ela morou na minha casa 4 meses, ela não deixava. E aí eu lembro que ele tava trabalhando no interior e ele veio de surpresa, porque era Dia das Mães, porque já ia ser um Dia das Mães muito foda. Fazia 20 dias que a gente tinha perdido minha mãe.
Então ele falou, vou pra aí fazer uma surpresa, né? Aí ele veio, aí ele chegou à noite pra fazer uma surpresa e tal, não sei o que. Eu falei, bom, fica muita galera dormindo aqui em casa, faz o seguinte, vai dormir lá no apartamento da mãe, porque vocês ficam mais confortáveis. E aí dorme aqui eu, João, Maria Clara, os cachorros, que virou uma bagunça. Até bom pra acalmar o coração. E, novamente, estava tudo programado para o Dia das Mães. A minha outra irmã de Guarulhos ia vir, a gente já pediu alguma coisa para comer e ia ficar lá, nos velando, né? Porque é um estágio... É um estágio... E aí, 6 horas da manhã, minha porta, ela é de senha. Mas eu tinha, por causa do meu falecido marido, ele era tão neurótico com essas coisas, ele trancava a porta com a senha. Coisas que depois eu fui deixando isso com ele. O problema era dele. Eu falei, não vou carregar esse karma pra mim. E aí, ainda nessa época, eu fazia a mesma coisa. Eu fechava a porta. Aí eu acordei, eram umas 5 horas da manhã, porque eu quase não dormia. E com as dificuldades da Covid, porque eu fiquei quase uns 6 meses com as reações da Covid, muito cansaço, muita dificuldade para respirar. Aí eu escutei a porta abrindo. Aí eu levantei rapidinho pra abrir a porta, né? Mas eu já sabia. Na hora que eu ouvi, 6 horas da manhã, num domingo, falei, minha irmã tá subindo. O Jorge morreu. E aí ela tava na porta, ela e meu cunhado, todo vestido, de calça jeans e tal. Aí eu falei... Eu não deixei eles entrar, eu parei na porta e falei, o que aconteceu? Natália, não, vamos entrar. Aí o Jorge morreu. Aí o meu cunhado balançou a cabeça. Aí eu fui perdendo as forças, fui andando pra trás, assim, me encostei. Aí eu quis chorar. Aí eu lembrei que meu filho estava dormindo. Aí eu falei, bom, prometi pra ele que eu ia resolver tudo. Eu falei, eu tô indo pro banho, eu vou me trocar e nós vamos pro hospital. Vou pegar os documentos dele, vou pro hospital. E a Natália falou, então eu vou com você. Eu falei pro meu cunhado, fica aqui com as crianças. A minha outra irmã já sabia, falou, eu tô indo encontrar com vocês lá, nós 3 vamos resolver tudo. E aí eu lembro que eu entrei no carro e eu gritei. Eu pensei, meu Deus, como o karma pode se repetir? Eu sou uma órfã de um pai que morreu, eu tinha 5 anos, meu filho perde o pai aos 5 anos. Caramba. Os ciclos se repetem. E eu briguei tanto uma vida inteira pra não repetir o que eu achava que era o karma da minha mãe, porque eu achava que minha mãe tinha sofrido muito, né? Minha mãe sofreu, minha mãe era uma viúva que batalhou muito para criar 3 filhos e ela não teve oportunidade de estudar, então eu quis fazer tudo ao contrário. Eu quis estudar, eu quis ter oportunidade financeira, eu quis me destacar para ser diferente e eu me caio no mesmo karma. Aí eu pensei, de novo eu não tô no controle. Não tem controle. E aí eu fiz. Aí eu consegui fazer tudo. Fui lá, fiz desde o enterro, voz de jazigo, até as flores. Eu falei, eu compro, eu resolvo tudo. E as pessoas queriam me ajudar, e eu falei, não, ninguém vai me ajudar, eu vou fazer sozinha. Eu prometi, era uma dívida que eu tinha. E ali eu enterrei. E ali é um dia difícil, mas é só mais um dia. Os dias difíceis vão vir, né? Isso era um domingo, Dia das Mães, então foi um dia muito difícil. Aí eu fui pra casa e fui dar notícia pro meu filho. Aí eu entrei no quarto, eu já entrei, minha sobrinha já tava chorando muito e ele não tava entendendo, porque ele tinha acabado de fazer 5 anos. E aí eu fui no quarto explicar pra ele que o pai dele não ia mais voltar. O pai dele tinha ficado muito doente e que agora ele ia morar com Deus. E é muito difícil isso. E ele teve uma reação assim de tristeza ou não? Porque a criança muitas vezes Ele fica muito. meio anestesiada, não, né? Ele chorou muito. Ele é muito sentido, ele chorou muito. Mas a criança é uma coisa muito louca, né? Ele chorou muito, 2 dias depois, qual é o meu brinquedo? Eles têm uma facilidade em até hoje. Em pintar de colorido e colocar dentro do baú. Até hoje, assim, de vez em quando, do nada, ele tá tomando banho e ele chora. Principalmente se ele quer alguma coisa, eu não vou dar. Ele chora, porque ele tá com muita saudade do pai dele. Você não amola sua mãe, cara. Ele é tão esperto. Ele é um artista, ele é um artista. Tem Ele é de hora, artes. tem hora que eu sei que é verdade. Tem hora que fala, eu também não tenho pai nem mãe. Vou chorar pra quem agora? Você ainda tem mãe? Eu faço essas comparações, tipo assim, ó, dá uma segurada. Ele tem 9, né? Não vem se comparar com aqueles de 9. Não, já tem que criar Senão ele usa isso de ferramenta. Não, ele é um anão, gente. Ele tem 9, mas tipo, ele era pra ter já, porque ele é muito engraçado. Ele é engraçado. E aí,
Bom, aí eu lembro que era segunda-feira, época de imposto de renda, o que o contador tá fazendo? Trabalhando, né? Muito, E né? aí, assim, gente, se precisarem de contabilidade... Gente, ela é maravilhosa. Já meteu a roupa dela, ótimo. foi a roupa dela, pessoal. Salcan Contabilidade. Já disse que vai estar na descrição. Vai estar na descrição, hein? Pode colocar aí, Salcan Contabilidade. É isso. E aí, as minhas sócias, nós somos mais 2 sócias, foram maravilhosas. Elas chegaram e falaram assim, esquece, porque eu sempre fui a responsável pela parte de imposto de renda, esquece, eu tomo pra mim. Eu falei, não, segunda-feira eu vou voltar a trabalhar. Assim, abri meu computador, eu não sei até hoje o que eu fiz exatamente, como que foi, mas eu trabalhei, assim, Ninguém foi preso, não teve nenhuma reclamação. Não teve nenhuma malha fina. Aconteceu. Certo, né? Não na Trabalhou velocidade. direitinho, amor, fica tranquilo. Aconteceu. Não na velocidade que eu gostaria, mas... Mas foi. Mas aquilo, eu identifiquei que eu precisava... Que eu teria 2 opções naquele momento. Ou eu viveria e me afundaria, ou eu entenderia meu luto e eu continuaria. Eu pensei, bom, agora eu tô sozinha, eu tenho um filho pra criar, né? Eu tenho um filho pra criar, isso aconteceu, eu tava com 40 anos, não tinha nem feito 40 anos. Eu vou fazer 40 anos, na época eu pensei, vou fazer 40 anos, eu tenho um filho pra criar e eu não tenho pai nem mãe, não tenho pra onde correr, eu tenho que pagar conta. Então, o que eu vou fazer? Vamos se organizar. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer o inventário. Já fui pra fazer o inventário. Eu tinha que fazer o inventário da minha mãe e o dele, eu falei, faço. Vou fazer o inventário, fui fazer o inventário. Segunda parte, eu falei, bom, burocracia resolvida, eu preciso de voltar a trabalhar, eu preciso de reerguer minha mente. E aí eu falei, agora eu preciso de organizar minha mente em 2 pontos. Em sofrer o luto e superá-lo. Então, o que eu pensei? Agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pra terapia. Eu falei, cara, eu não tenho pra onde correr, eu preciso pedir ajuda. Porque eu não consigo fazer tudo sozinha. E aí, foi que eu falei, eu vou correr. Preciso organizar isso dentro da minha cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tô passando por uma situação meio complicada, porque minha mãe tá doente, né? E eu tenho vivido dias, assim, de altos e baixos, sabe? Porque eu vivo todas essas inseguranças, né? De estar com ela e não estar com ela, então é meio complicadinho. Você ficou brava com Deus? Não. Não? Aí tem um adendo. Eu fiz teologia. Então eu tenho um conhecimento da Bíblia e eu já li a Bíblia 2 vezes e eu prometi pra Deus que eu não ia ficar brava com ele. Porque eu vou te falar que na sexta-feira da semana passada, eu Ficou bem brava com ele. fiquei. Faz parte. Eu fiquei, depois eu pedi perdão, falei assim, me perdoa. Deixei minha mãe em casa, e aí deixei ela na porta, ela falou, não precisa subir. Eu falei, não mãe, tá bom, porque eu tenho compromisso, tá, não sei o quê. E aí eu falei assim, mas eu volto amanhã, tá? Ela falou assim, tá bom. E aí eu vi ela entrando no prédio aí. A hora que eu saí com o carro, eu falei, puta que pariu, não tá na hora, entendeu? Ainda tá Não cedo. tá, porque eu não tô preparada. Aí saí gritando. E minha filha falava assim pra mim, mãe, não fica assim. Você não viu o que Deus fez comigo? Ele não me curou? Ele vai curar a vovó também. E aí eu, não, filha, eu sei. Mas assim, aquele eu sei, tipo, brava, sabe? Mas no mesmo momento, eu falei assim, não, me perdoa, que eu tô chateada. Porque eu não queria ver minha mãe assim. Eu não queria que ela passasse por esse processo, entendeu? Porque assim, quem quer ver? Não. Eu não posso trocar com ela porque eu tenho 2 filhos, Exato. entendeu? Preciso cuidar deles, mas assim, pra mim é muito difícil ver minha mãe dessa forma, sabe? E eu vou te falar que na sexta-feira eu... Mas imediatamente depois eu pedi perdão, porque eu disse, olha, eu só tô meio nervosa, foi sem querer. Mas eu acho isso muito comum, né? As pessoas, quando passam por esse tipo de situação, questionarem, né? Claro. Eu acho que Deus até fala, tá tudo bem. Eu combinei com Deus que eu falei que eu não ia questionar. A minha mãe sempre falou que ela não queria dar trabalho para as filhas. E ela estava entrando numa idade que ela ia dar trabalho. E ali eu percebi, eu me apeguei muito a Deus nessa época. Aí eu falei, em vez de eu me afastar, eu vou me apegar. Porque tem um versículo na Bíblia que fala, quanto mais longe você tá, ele não é que se afasta de você, é a gente que se afasta dele, a gente não ouve. Exatamente. Então eu falei, eu vou tentar ouvir, apesar de ouvir outras coisas também, porque eu fiquei atormentada, né, assim, nossa, foi uma época que você fica, é tudo muito pesado. É uma tristeza e o clima, o ambiente fica denso, você fica densa, eu falava,
eu não queria nem ver as pessoas. Eu lembro que eu não queria sair do meu prédio pra buscar um pãozinho, porque eu não queria ver nenhum vizinho. Eu lembro que eu tinha que ligar a moto do Jorge, porque ia ficar muito tempo parada. E eu ficava planejando o horário que não teria nenhum vizinho pra ver. E aí, quando eu chegava lá, sempre tinha um vizinho que eu tinha que falar. E, coitado, as pessoas querendo ser super solícita, mas eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E aí, eu lembro que eu falei, Deus, eu não vou te questionar. Eu vou só tentar aceitar. Mas eu entrei com todas as fases do luto, assim. Eu entrei porque comigo, né? Eu pensei, poxa vida, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho sogra, eu não tenho sogro, eu não tenho nem marido. Por que tudo tinha que sair nas minhas costas? Que mal que eu fiz? Eu comecei a me questionar. Será? Não, peraí, se tem a lei do retorno, eu devo ter aprontado alguma coisa. E eu entrei nessa situação foi aí que eu falei, eu preciso da terapia. Né? E aí a terapia foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Primeiro que eu sempre gostei de terapia, eu já tinha feito algumas vezes, mas eu encontrei um terapeuta que virou meu pai. Adoro ele, beijo, Agostinho. Agostinho. Conheço Agostinho. Agostinho vai cuidar de todo mundo aqui Conheço depois. Você tá entendendo? A gente já tem uma galera que o Agostinho cuida, a gente se vê, a todo gente mundo tira vai foto e no manda Agostinho. pra ele. Fala, Agostinho, tamo junto. Ele, nossa. Mais 4 aqui, Agostinho, obrigada. Sensacional. Ele me deixou com muita raiva. Ele cutucou, ele me deixou com muita raiva. Ele não só me ouvia e ficava condolente, ele fez isso nas 4, 5 primeiras sessões. Depois eu saía de lá e falava, não volto mais. Eu não volto mais. Tô te pagando. Não vou pagar. Eu não quero nem dinheiro de Você volta. humilhada. Não tava lá de volta. Mas Aí 4 dias doído. depois aquilo processa, aí Aí você você fala, volta lá. nossa. E ele volta o cão tinha arrependidinho, razão. né? E aquilo, eu falei, então tá, eu vou processar. E o que eu vou fazer disso? Tá bom, vou processar, eu vou sair disso. E o que eu vou fazer disso? Eu, Caroline, quem vai ser? Você vai ser a pessoa que passou, porque eu vou ser muito sincera, é muito difícil superar a perda de uma mãe. É muito difícil superar a perda de um marido. Mas a perda de uma mãe é muito difícil. Ainda mais quando ela é sua melhor amiga. Quando ela é sua parceira. E eu tive muitas perdas, e assim, juntas. E aí, a melhor coisa, assim, a coisa mais tranquila foi que eu não tenho traumas, assim, nenhum arrependimento. Eu fiz tanto pela minha mãe, tudo que eu podia. Então eu não tenho aquela coisa de, ai, minha mãe morreu e eu poderia. Não, tudo bem. O que eu fiz foi o melhor e a gente era super amiga e eu acredito que isso foi muito bom. E a única dos meus arrependimentos foi que talvez eu podia ter vivido mais, eu só queria o último abraço. Sim. Só queria ter falado com ela, só queria ter dado tchau. Né? Eu queria ter, lá no caixão dela, ter dado um beijo. Que eu não tive essa oportunidade. Então, isso é o que me deixa com mais saudade, porque parece que eu não tive o tchau. Não teve a despedida, né? Não tive. Então, isso foi o que me deixa mais triste. Mas aí eu pensei, tá. O Agostinho fala pra mim que minha mente, ela é racional demais. Eu falei, então tá, agora mediante... Você é contadora. É verdade. Aí eu falei, tá, mediante a tudo isso, o que eu vou fazer? Como que eu vou organizar minha mente? Porque eu quero viver ou não? Eu quero só criar meu filho, quero virar Madalena e criar meu filho, trabalhar e criar ele, deixar ele ter a vida dele, me enfornar aqui, ou eu preciso de viver? Aí eu pensei, eu tenho 40 anos. Eu preciso de voltar a viver, eu quero achar graça na vida de novo. Eu não quero só criar meu filho, eu quero que meu filho veja que minha mãe é legal, minha mãe é engraçada, porque eu sempre fui, eu sempre tive um humor. Isso, mas ela tá aqui. E eu sempre só que tive um humor meio ácido, eu sempre provoquei as pessoas, sempre ri das minhas próprias piadas, mesmo porque minhas piadas são péssimas. Mas eu faço piada, nossa, essa foi péssima, né, Ela gente? bêbada é melhor ainda. Eu gosto. E eu gosto da minha companhia. Eu gosto da minha companhia. Eu falei, eu quero voltar a ser assim. Eu quero ser aquela pessoa que chega num lugar, que eu chego no meu escritório, as meninas falam, nossa, chegou o tumulto, porque tá todo mundo quer ter o porque eu gosto da vida. Essa é a sua essência, né? Essa eu Não, queria. deixa eu falar agora, porque se vocês
Então, é alguma coisa com ela. Você pensa numa pessoa ligada no 220? Ela lava, passa, cozinha, ela arruma, ela cozinha. É tudo muito rápido, assim. Tudo ela resolve, tudo ela não tem crise, sabe? Não, A Nath fala, ai, eu sou tão lenta, nossa. perde Aí a o Caroline foco. vem, a Caroline é focada. Ela vai, ela tá recolhendo roupa, daqui a pouco ela já organizou tudo, porque o filho dela é um furacão também. E aí, vamos. Né? E ela tem esse gás, essa energia, E aí, muito legal. Eu tenho uma prima que chama Liliane. Beijo, Pri, te amo. E aí, ela sempre foi minha melhor amiga, né? A gente sempre foi melhores amigas. A gente nasceu no mesmo ano, no mesmo mês. Desde bebezinhas, nós somos melhores amigas. E eu vivendo esse luto, e ela falou, eu preciso te ajudar de alguma forma. E eu já na terapia, um ano depois, um ano e pouco, já respirando, né? Voltando a respirar. Ainda no modo triste, ainda levava o filho pra escola, voltava, trabalhava home office, não queria ver ninguém de preferência. Aí vivia naquela vida triste. A Nath já tinha voltado pra casa dela e eu lá. Minha prima falou, vamos fazer uma viagem nós duas? Eu falei, claro que não. É óbvio que não, porque eu vou deixar meu filho. Não. Agora não tem ninguém pra deixar. Eu tenho uma irmã que morava comigo em Guarulhos, que trabalha 15 horas por dia. Uma outra mora no interior, eu vou fazer o quê? Aí ela, não, vamos. Aí eu peguei a Bruna, minha parceiraça, prima do João. Que é prima quase tia, porque ela tem 32 anos e adoro o João. Liguei pra Bruna e falei, Bruna, eu quero fazer uma viagem. Me ajuda? Ela falou, tô junto. O que você precisa? Eu falei, fica aqui em casa essa semana, leva o João pra escola, depois vai trabalhar. Ela falou, tô junto, faço isso. Eu falei, beleza. Lá fui pra Caraíva. Minha prima já tinha ido algumas vezes, apaixonada, e cheguei lá e falei, tá bom, vou lá pra desconectar, desconectar. Chego num vilarejo, no meio do nada, que não passa carro. E não tem Wi-Fi. Nada, não tem internet, não pega. E aí, é de um lado o rio, outro mar, no fundo é uma aldeia indígena, chego lá, eu nesse lugar, assim, meu, que lugar lindo, que maravilhoso. Bom, resumo, eu me apaixonei pelo lugar no primeiro dia. O dono da pousada, que era um psiquiatra, eu não sabia, me deu uma lavada, que eu fui começar a contar minha história, que eu tava meio deprimida. E ele falou, e aí, você vai fazer o que da sua vida? Você vai afundar? Então, peraí, volta pra sua casa, coloca um saião, penteia mais o cabelo e é isso. Uau! Já entra logo, né? Ué. Ele falou, não vem pra cá Já não. pega o Vai combo. daqui quem quer viver. Aí eu falei, puta, beleza. Eu já tomei uma lavada. Aí à noite fomos sair, eu acho que no segundo dia, à noite tinha uma festinha à noite, assim, na beira-mar. Tamo num barzinho lá, não é um barzinho, é uns quiosques não, é o pessoal do vilarejo, eles fazem uma festinha, tudo ao ar livre, delícia. Do nada me chega uma moça que eu nunca vi na vida. Tô lá, paradinha, quietinha, tomando uma cerveja. Me chega uma moça e fez assim, posso falar com você? Eu falei, posso. Ela faz uma meia hora que eu quero falar com você e eu não tô tendo coragem. Eu falei, ai, não. Porque eu falei, ela vai querer me pegar, né? Eu falei, não vai rolar. Outro safanão. Outro safanão, não. Não, eu já pensei no safanão. Eu falei, ai, meu Deus. Não, Caraíva, o pessoal é rua, o pessoal é mais alternativo. Não sei, né? Hoje em dia, é verdade. Hoje em dia mais alternativo. Eu falei, não quero pegar nada. Calma, não tô tão triste assim. Não é o que eu curto, amiga. Eu já tava pensando o que eu ia dizer. Aí ela fez assim pra mim, ai, é que eu vejo um homem e uma mulher ao seu lado. Meu Deus. E essa mulher, você ama muito, ela te ama muito. Ela pediu pra te avisar pra você voar, pra você viver. E ele, pra avisar que tá tudo bem. Meu que ele Deus. acredita em você. Deus do céu. Aí minha prima tava do meu lado, fiquei olhando pra cara da minha prima e falei assim... Eu sentei, eu chorei, e ela me abraçou. E ela falou, vai ficar tudo bem. Eles estão pedindo só pra te avisar que vai ficar tudo bem. Aí eu falei, gente, quem é essa moça? Da onde ela veio? Minha prima, assim, quem é essa mulher? Eu falei, meu Deus do céu. Ela não sumiu depois, né? Pelo amor de Deus. Não, a gente não, eu não vi, mas ela existia, porque eu vi ela conversando com outras pessoas. Não, era de verdade. Samara, porra. Meu Deus do céu. Ela nunca tinha te visto. Nunca tinha visto. Eu não tinha contado a história funda pra ninguém, que tava eu e minha prima num lugar que a gente não conhecia ninguém. Eu conversei, tomei uma paulada lá do dono do vilarejo, da pousada, mas eu não contei o assunto. Sim. Eu só contei que eu tava, tinha perdido meu marido, tava sofrendo e tal. E não tinha fundo. Aí eu tomei aquela paulada e falei, caralho. Aí eu fui assim, acabou aquela festa pra mim, ficou a minha prima chorando na festa, falei, vambora, que a gente não precisa ficar aqui chorando, né, vambora. Aí acho que foi no outro dia, a gente tinha marcado de ir no vilarejo,
indígena, que lá tem uma vivência indígena. Você vai cedo, aí você entra, toma um banho, toma um passe, escuta a palestra, depois eles te defumam, depois você vai fazer todo o ritual com eles indígenas, comer a comida deles, é um dia delícia. E é a única aldeia, hoje a aldeia mãe do Brasil, fica em Caraíva, que é onde a aldeia dos Pataxós, que foi descoberto no Brasil. Maravilhoso rolê. Aí, fui outro dia pra aldeia, que estava programado, a gente tinha pagado o bug, passeio e tal. Chegamos lá, na aldeia, o pajé me pegou, né? O pajé me virava e me defumava, minha prima levava minha cara e falava assim, eu falei, não, tinha que ser comigo. E o pajé me defumando, e minha prima assim pra mim, tipo, me dá vexame aqui, me dá vexame. E eu assim, e aí ele encostou em mim e falou, vai ficar tudo bem. Estão pedindo pra te avisar que vai ficar tudo bem. E ali, depois de terapia, na realidade, eu ia entender em algum momento que eu tinha que voltar a viver. Sim, mas ali foi mais rápido. Foi mais rápido. E aí eu me apaixonei por Caraíva. E aí compramos um terreno, eu e minha prima em Caraíva. Fez um cheque na hora. Fizemos um cheque. Compramos um terreno, construímos, lá estamos alugando, também vai estar aqui, Bigode House, Caraíva. Podem entrar que vocês vão adorar, o lugar é sensacional. Agora eu entendi essa conexão com o lugar. Não, E aí... Não tem Não tem Não tem nem o que falar. Sim, ele me reviveu o lugar e eu pensava assim, meu Deus do céu. E toda vez que Era eu o que vou você lá, precisava ouvir, né? acontece alguma coisa. E toda vez que eu vou lá, acontece alguma coisa. Não, nunca passa batido, nunca vamos para lá, passar uma semana e vai ser um rolê aleatório. Não, esquece, não é rolê aleatório. Vai acontecer de você perder a chave. Já fui pra lá, perdi, inundou a estrada, aí a gente teve que parar com o carro antes da travessia, entrar de barquinho, perder uma chave do carro no rio. O vizinho achou a chave do carro, veio entregar pra... Lá acontecem umas histórias, você fala, cara... Até a história dela olhar numa viagem e o João tá batendo um papo com o Pedro Bial. Ah, é verdade, nessa mesma... Gente. De repente eu olho lá, o João tá batendo um papo com o Pedro Bial. O Pedro Bial pra mim assim, ele é um artista. Ele, não, ele é famoso. Ele, cara, tinha que ser famoso você. Aí o Pedro Bial, vamos lá em casa hoje fazer um churrasco? Aí eu, legal. Ele é ótimo, ótimo. Ele é de artes, amor. Você que não entendeu. Total, e é bem legal essa coisa de ser um lugar onde você se reconecta, né? Bem legal isso. Muito, porque você perdeu o Uma Wi-Fi, viagem, de assim. você perder. Sim, você só tem hoje os em lugares, dia vou em tal bar, vou ali. Tipo um detox, aí, né? Aí tem a internet, aí você tem que ficar pedindo a senha, aí a Sim, pessoa não pega sim, direito, sim. você fala, quer saber da senha? Ai, vou viver. E tem toda uma parte espiritual ali onde te reconecta. Bem legal isso. E aí foi aí que eu decidi viver. Aí eu lembro que eu voltei dessa viagem. Ai, graças a Deus minha prima me levou, porque eu precisava. Eu já tinha levado alguns chacoalhões, que a terapia já estava me fazendo. Eu já tinha entendido, mas eu precisava de tomar uma paulada e falar, volta à vida. Sabe, de voltar, de tomar sol, de tomar cerveja, de ficar de ressaca e falar no outro dia, ai, vamos tomar água de coco. Vamos tomar água de coco, porque, devia ter bebido que tanto. legal que foi. Eu achei que eu ia morrer, que eu ia não aguentar ficar uma semana sem meu filho, que eu ia morrer de tanta saudade. Eu só morri de saudade no primeiro dia, no segundo dia. No segundo tava já tava legal. tudo bem. Eu descobri que ele ficou bem e eu precisava daquilo. E eu voltei uma pessoa que eu precisava de ser melhor. Aí eu falei, não, eu preciso de ser melhor pra mim. Eu quero voltar a amar a vida. Eu por mim mesma. Eu quero voltar a amar a vida. E ali eu decidi. E as pessoas ficaram assim pra mim, nossa, ela se refez. Nossa, é meu aniversário de 40 anos, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma cirurgia plástica, porque eu sempre sonhei em fazer e eu nunca quis, agora eu vou fazer. Ah, eu queria fazer uma tatuagem, agora eu vou fazer. Porque eu descobri... Porque eu fiquei, né? Eu fiquei. E é muito rápido ir embora. É muito rápido ir embora. É muito rápido a gente não aproveitar as coisas. Quando a gente percebe, se você entra no automático, como muitas vezes eu até hoje entro, trabalho, eu levo o filho na escola, volto na escola, aí eu trabalho, arrumo a casa, não sei o que. Quando você viu, passou um mês, 2 meses, 3 meses, Sim. passou um ano da sua em vida. agosto. Não, e assim, E você eu não fiquei fez nada. pensando que não foi só as perdas. Você pôs o pé ali também. E é isso que eu acho que também dá um... Sim. Por 2 vezes eu já quase coloquei o pé. Eu já fui chamada pra ir, não fui umas 2 vezes. Então eu tenho uma credibilidade, né? Foram 2 vezes eu já tive. É pra você viver. E eu percebi. E isso me lembra uma coisa que eu pensava muito, que eu falava isso pro Agostinho, meu terapeuta, que eu falava assim, eu cheguei tão perto da morte, ele falou, o que você sentiu quando você chegou lá, perto? Eu falei, eu senti tristeza pelo meu filho, porque, poxa,
Ele ia ficar sem ninguém. Como que ia ser dele? Ele ir por você. Eu falei, nossa, eu pensei em tanta coisa que eu queria aproveitar ainda. E coisas simples, porque muitas vezes a gente coloca metas longas e grandes. A gente pensa assim, eu quero um carrão, eu quero uma casona. Não. Sabe aquele passeio, Doses muitas homeopáticas. vezes, ali pra praia, que você foi divino, porque você foi com suas amigas, você tomou cerveja, você riu o dia inteiro. Esse dia foi maravilhoso. E a gente tem que começar a tentar voltar a dar valor para esses pequenos momentos. E eu percebi que falei, eu quero os meus pequenos momentos de volta. Eu só quero rir das minhas piadas de novo, porque eu fiquei 1 ano e meio sem rir. E eu sentia muito falta de rir, de fazer piada, de atormentar as pessoas, porque eu adoro ser ácida. Sim, você, amor. Eu sou leão. Mas eu adoro ser ácida, fazer uma... adoro fazer aquela zoeirinha, né? Pentelhar. Mas você... Não dá não? Aonde? Aquário? Não. Não, menino. Ai, gente, agora tudo que tem de bom aqui, que alguém senta, ela acha que é do aquário. Fala que é, fala que é. Fala que é, fala que é. Não sei. É a lua. Fala que é a lua. São seus astros. É a lua. Fala que é a lua. Não consegue. Mas se tem aquário, a gente tem certeza. São duas. Eu não fiz o mapa, eu não fiz o mapa. Fala que é a lua, o sol, alguma não coisa. manjo, eu não faço Fala que é, mapa. não contraria. Pode fazer, porque eu não conheço. Não manjo. Ai, meu Deus. E aí eu percebi que era nas pequenas coisas que eu sentia falta. Aí eu lembro que essas reconexões de rever os amigos, sabe? Ver os amigos que fiquei... Porque aí veio toda essa questão da pandemia, todo mundo se afastou muito, né? Essas minhas amigas, que nós somos amigas, que antes da gente entrar, eu tava falando, eu tenho grandes amigas de mais de 30 anos, nós somos amigas, fomos nos rever, fazer nada, fazer noite do pijama das meninas. Sim. Que aí no final, a gente colocou as crianças tudo para os pais cuidarem, no caso, com a tia. E vamos fazer a noite das meninas, que no caso a gente não conseguia tirar uma foto depois. Porque a gente inventou de colocar os negócios no rosto, tomamos 500 vinhos, a gente não conseguia nem falar. Então, sensacional! Que delícia, né? E era assim, de rever os amigos, de... Nossa, eu tenho uma outra galera, que é, eu tenho 3 galeras. Aí eu tenho uma galera que a gente, quando era adolescente, a gente ia pra eletrônico. A gente gostava de música eletrônica, rave e tal. Vamos pra uma rave? Eu falei, vamos. Olha vamos. Tô eu aqui sem fazer nada, vou com a rave. Depois de Caraíva, vou. Aí eu falei, cara... E aí a gente tava lá na Tribe, que a gente já tinha ido, tipo, 20 vezes, 10 Na o quê? vezes na Tribe. Que é Tribe? Tribe é um nome de festival. uma rave, é um festival. Amiga, não é. Ah, eu lembro que um amigo meu falava assim, olha os velhos da Tribe, eu, cadê ele? Nossa, nós 3 aqui. Eu falei, é verdade. Só, gente. Só, gente, você olhou bem, eu falei, verdade. Mas foi sensacional. Eu falei, cara, eu precisava de voltar a me reconectar. E o coração, Carol? Aí, quando você se reconecta, eu não queria ninguém, eu não queria namorar mais. Eu falei, não, eu não quero mais, agora eu quero beijar na boca se eu sentir vontade, namorar se eu sentir vontade, coisar, mas eu não quero namorar. Não quero ninguém. Não quero ninguém, porque se coisar, né? Tá tudo bem. Coisa. Tudo bem. Se coisar, mas se não coisar também, tá tudo bem. Não queria. E aí, um amigo meu, um dos meus amigos, cismou... De qual tribo, amor? Da tribo das raves. Tá. Da tribo das raves, ele cismou que eu tinha que arranjar um namorado. Eu falei, cara, eu não quero arranjar um namorado. Não, porque você precisa... E aí ele começou um belo dia, às 11 horas da noite, ele mandou um WhatsApp. Carol, amiga, é o seguinte, tem um amigo meu que eu conheço, ele é muito... Ele é sua cara. Eu falei, não quero conhecer. Eu nem sabia o nome da pessoa. Eu falei, não quero conhecer. Ele, não, olha lá, o Instagram dele tá aqui. Eu falei, não quero nem ver. Eu falei, ai, Diego, que irritação, não quero. Ele, não, cara, mas ele é igualzinho em você, ele já vai te adicionar. Eu falei, putz, tá bom. Aí eu vi lá adicionando, Leandro. Aí eu falei, tá bom, vai, vou adicionar. Eu falei, não quero te conhecer, mas não é legal. Olha, gosta de moto, todo barbudo, tatuado. Eu falei, ai, que preguiça. Preguiça. Porque eu tava me resolvendo, eu tava resolvida com algumas questões. Então eu tava com uma preguiça disso. Eu sei que é um processo, porque quando a mulher fica muito tempo sozinha, ou o homem, o ser humano, ele quer se reconectar com uma pessoa, mas no começo, ela não quer, ela quer ficar livre. É a negação, né? É muito Primeira difícil. coisa é o nunca mais eu quero isso pra minha vida. É muito difícil você ver uma mulher ou um homem que se separam por vontade própria, não, porque sempre tem o que quer separar e o que não quer. O que quer separar, normalmente, ou ele se separou porque ele tá apaixonado pela pessoa, mas se ele se separou porque ele não quer estar mais junto, a primeira coisa que ele faz é não querer ter não ninguém. querer ninguém. Ele quer Com aproveitar. certeza. Por quê? Porque ele quer se resolver, ele quer curtir a vida.
E aí, bom, esse meu amigo super cupido, olha, operação cupido ele fez, porque ele inventou história pra mim, inventou história pra ele, pra gente se encontrar, porque ele precisava que eu assinasse um documento, depois ele precisava de que ele queria me ver, até chegar na história de, não, vamos lá no bar só pra apresentar vocês. Eu falei, tá bom. Ih, Tá garoto, bom. ai, garoto chato, hein? Tá bom, vou. E ele super, vamos. E eu tinha gostado já do que eu tinha visto do Leandro. Aí cheguei no bar, foi muito engraçado, o bar vazio. E você Foi achando o que Diego ia que tá cheio, pediu né? proibir a entrada de Eu acho geral. que ele né, fez Diego? assim, não vai entrar ninguém. Eu achando que o bar ia estar cheio, falei, Ninguém vai ser uma coisa mais atrapalha, tranquila. Vai ser uma coisa mais tranquila. Aí no meio do caminho eu tava discutindo com o rapaz que tava fazendo a nossa obra lá em Caraíva. E eu nervosa com ele por causa de uma história do cimento queimado. Que eu falei, eu quero cimento queimado, claro. E ele, não dá pra fazer. Não, é só fazer com a argamassa. Eu jurando que eu sabia o que eu tava falando. E eu quase bati o carro na estacionar. E eu vi a pessoa me olhando. E eu quase batendo o carro pra estacionar. Aquela coisa bem bração, né? Porque eu tava falando assim. Fazendo três coisas ao mesmo tempo. Aí, quando eu saio do carro, era ele. Eu já sabia que era ele que tava ali e o Diego. Aí eu saio do carro, ele me mede de cima a baixo, gente, fiquei tão constrangida. Aí eu, meu Deus do céu, acho que eu vou voltar a fazer. Pois não, senhora. Nem disfarçou, né? Agora eu vou embora, eu vou voltar, agora eu vou embora. E aí fomos lá, né, nos apresentamos, eu tava lá, o Diego super operação cupido, deu 20 minutos, ele arranjou um problemão pra ir embora. Pediu pra alguém ligar pra ele. Entendeu? 20 minutos depois. Olha, Nossa, gente, não sei o Diego. que, eu vou precisar. O bar vazio, 20 minutos você some. O cara foi sensacional, ele, ó. E o papo fluindo, assim, super legal. Achei ele muito legal. Aquele papo foi fluindo. Aí ficamos, aí no outro dia... Você ficou Posso te no ligar? primeiro? Já Ih, fiquei. garoto, Ah, a isso gente já aí. passou da idade. Não vamos, né? Perdendo tempo. Rápido, né? E eu falei, se não gostar, a gente já resolve. Imagina, depois, E não outra, gostei. o papo tava muito legal, eu queria, aí eu já quis, eu falei, nossa, Ih, papo aí já legal, uma pessoa legal, gostei de tudo que eu tava vendo, do que eu tava ouvindo, porque é mais do que você tá ouvindo do que você tá vendo, chega numa hora, né? Aí mandou mensagem no dia, era uma quarta-feira, aí na sexta ele falou pra mim, você pode almoçar comigo? Eu falei, vamos almoçar. Aí me levou pra almoçar, tomamos vinho, eu falei, pra lá na sexta-feira, eu dando bom Não dia, voltou a sei o quê. trabalhar. Eu tomei vinho, eu falei, meu Deus do céu, e foi ótimo, e aquilo foi começando a fluir. E quando a gente se viu, eu tava apaixonada. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho agora? O que eu vou falar pro meu filho que nem 2 anos depois que o pai dele morreu, Sim. eu estou apaixonada por outra pessoa? E aí eu pensei, de novo, o que eu tenho que falar? Eu falei, eu tenho que falar com toda a naturalidade. Sim. O que é a verdade. Exato. E não que foi assim, flores. Sim. O começo não foi flores. O João teve ciúmes, ficou mais arredio, o Leandro também, ele provocava. Mas hoje eles estão super bem, por sinal, hoje eles se unem contra mim, vocês não estão entendendo. legal. Ah, é muito, olha, eles me irritam, porque eles se unem contra mim. Ó, tio Lê, a minha mãe, não sei o que ele é, nossa, sua mãe falou isso pra você. Não sei o que, o tio Lê. Eu falei, cara, demorou, não foi rápido o processo, Sim. porque a gente muitas vezes fica olhando o casal Margarine e acha que ninguém tem problema e que foi tudo muito fácil. Não foi. Demorou Não foi. mais de 1 ano, pra isso teve um processo. Pra engrenar, né? E o João, sempre na terapia. E eu tive que entender assim, o Leandro, ele é um parceiro que ele quer ser meu parceiro. Né? Ele quer ser meu parceiro. Ele já foi casado, ele não tem filhos. Mas ele quer. E ele não quer o João como o enteado dele. Sim. Ele quer o João como o coração dele. Então, ele dá bronca, ele coloca o João pra fazer lição. Ele não tá brincando comigo, porque eu esqueci de fazer inalação do João. Ele puxa a orelha, ele faz é o bravo. papel mesmo, Aí, assim, que tem hora que pra mãe é difícil, alguém tá sendo bravo com seu filho. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ser apático é muito pior. É, indiferente, né? É Tipo, diferente. não Como liga que pra você nada. vai criar, né? ele tá comigo e, o seu filho... Não participar. É, disso, né? não tem. E participar, a Erika sabe bem disso, e participar significa amar. dar bronca, falar que tá errado. Sim. Tem hora que a gente fica puto, falar, os homens são chatos. Mas Mas é é amar porque ele também. está participando. E aí meu coração foi se abrindo. Foi muito louco essa coisa de você se resolver, que eu lembro que as pessoas assim, não, você não é melhor devagar. Eu falei, não, eu vou na velocidade que eu tô achando que eu preciso ir. E, tipo, o que eu vou Não, e perder? outra, né? Melhor A pra vida. quem, né? Tem um manualzinho? Ah, não, com 2 anos, com 1 ano. E tem, porque as pessoas mas esperam não esse adianta, Mas manual. você não se adianta. sentiu assim,
Ou chegou a ser questionada, Carol, em Muitas algum vezes, momento, tipo, muitas já? Porque as pessoas têm medo de fazer isso. Muitas Mas vezes. nem mas a sociedade aconteceu. julga, né? Muitas Eu acho que as vezes. pessoas Muitas cobram vezes. um luto até, né? Que dure, sei lá, eu quanto tempo. Não, pra e as vir- Ela pessoas fala que que estão são de os, longe. como chama, os oficiais do luto. Não, Faz e é um sentido. estereótipo. Um estereótipo. A pessoa tem que estar, que nem ele falou, sem pentear o cabelo. Exato. Como assim ela não ficou desse Sim. jeito? Então acho Nossa, que ela não, eu não tá esqueço. sentindo, A né? primeira vez que eu fui sair, que eu falei, eu vou sair, vou tomar uma cerveja, então eu não vou de carro, vou chamar um Uber. E aí eu saí arrumada, já fazia quase um ano e meio, né? E eu saí, e eu vi os meus vizinhos me olhando. Tipo assim, porque eu até entendo também, para as pessoas, passou mais rápido do que para você. Então, muitas vezes a pessoa fala, acho que faz 6 meses, faz 4 meses, e muitas vezes a pessoa perde o time. Sim. Mas tem os fiscais do luto. Eu fui muito Fiscais do questionada, luto. muito questionada, assim. Nossa, mas você já tá namorando? Você já Nossa, se E já você não tá cuida saindo. da sua vida por quê? E assim, mas você não tava feliz, então, no casamento? Cuida da sua vida. Tem uns boletos. Aí eu penso assim, cara, e quando você perde uma mãe? Então, quer dizer que você não pode nunca mais sorrir, né? Você nunca mais pode Sim. ter Ser uma... feliz, né? Ser feliz quando você Viver. perde uma mãe. Então, porque ela é a primeira pessoa que te amou na vida. Sim, sim. E aí, quer dizer, se você perder a mãe, você não pode mais ser feliz para os seus filhos? Não, gente, vamos parar de hipocrisia. As pessoas têm direito, e parece... É muito clichê, mas quem morreu não fui eu. Exatamente. Eu não morri nessa situação. Sim. Eu era a pessoa que estava viva. Então, a vida nos gera o quê? Nos gera problemas, nos gera soluções. Sim. Mas a finalidade da vida é para ter momentos legais. Na vida nada vai ser 100% legal, 100% Sim. difícil, 100% Mas maravilhoso. essa é Mas a ideia, gente tem né? que focar pra tentar... Puxa, eu quero que seja um dia Sim. legal. Então, o que eu vou fazer pra ser um dia legal? E eu E acho dá que até a valor. terapia, no seu caso, eu acho que até ajuda, né? Porque senão você fica naquele processo de se sentir culpada, né? Muito. Não, mas eu tô feliz. Não posso estar feliz. Muito. É, o ser Não, humano, mas ele eu é tô criado bem. de Não, mas eu culpa, não né? posso Parece. estar bem, né? Então a terapia acho que ajuda nisso, né? Não De te posso mostrar casar de que novo, eu não posso arrumar outra pode, pessoa, eu não posso sorrir. Eu E lembro que você eu falava compra a isso culpa, pro- né? Eu falava isso Compra. pro meu terapeuta. É a primeira eu coisa falava que a pra gente ele. pensa, acho Eu que falava é isso pro isso. Agostinho. Eu falava assim, não, eu nunca mais vou ter ninguém. Aí ele ria. Aí ele, posso te contar um segredo? Vai. Eu falei, por quê? Por que você acha que eu vou? Tem um monte de gente legal, que não sei o que, não arruma ninguém. Ele falou, pelo seu perfil. Você vai arrumar alguém, você vai voltar a ser feliz. Você Pela vai sua rir. lua em aquário, né? Você vai... Meu Deus, começou. O próximo convidado eu vou mandar fazer mapa astral antes. Boa. É isso. Pra não ter que ficar ouvindo. E assim, e foi nessa que eu senti que eu não queria virar a viúva que ficou Sim. eternamente viúva e com estereótipo de ai, a pessoa triste. Já é triste a situação. Sim. A gente não espera passar, apesar do que a gente sabe que na vida todo mundo vai morrer. Infelizmente. Infelizmente a gente vai passar por esse processo que a gente espera que seja sempre tardio, né? Mas Não tão jovem, não tem jovem. E aí eu falei, eu preciso de rever. Aí se você me perguntar hoje, todos os dias são tranquilos? Não, tem dias difíceis. Tem dias duros, mas eu já me programei. Um dia que eu acordo por Ocoxô, eu me permito. Eu falo, hoje eu não tô legal. Tá tudo bem, né? Você Hoje ficar eu não assim. tô legal, mas amanhã não. Amanhã não. Aí tem outro, muitas vezes no outro dia eu acordo pra taxar, pra por Ocoxô. Eu falei, não, já foi ontem. Já foi ontem. Chega. Então, peraí, vamos Vai. acordar, vamos resolver. Por quê? Porque se você vai deixar, isso vira um ciclo na verdade, nossa vida. É que nem o estágio de alegria. O estágio de alegria, se você permite, você se envolve, você Sim, tá sim, sempre sim, alegre. é O verdade. estágio de tristeza Precisa também. E eu não queria me ver assim, eu não achava que era meu perfil, não é mesmo. Não é que eu não achava, não é meu perfil. Não é seu perfil. Não é que não doeu, não é que não doa. É que na realidade eu acho que a gente tem que lembrar para que a gente veio. A gente veio para ser feliz, para gerar felicidade, para fazer o bem pro próximo. Não é só os nossos filhos. Muitas vezes é uma pessoa que tá ali te olhando e você tá... esses dias eu fui num cruzeiro. Aí eu tomei umas cervejinhas. E no cruzeiro, eu tava super feliz, eu tava super alegre. Aí tava assim na Carol, tipo, conversando com todo mundo. Ah, você é linda, maravilhosa, que não sei o que, no banheiro. Ah, virei a sensação do banheiro. Faz a Aí a amizade mulher com falou todo assim pra mim, nossa, que legal. Eu tava tão triste porque meu namorado brigou comigo. Já perdi meu mau humor. Eu falei, é para isso que nós estamos aqui. E aí depois eu pensei, conversa de bêbado, né? Mas... É verdade. É verdade. É pra isso muitas vezes que a gente tem que existir pra gente rir. Sim. Pra muitas vezes contagiar alguém. E isso é contagioso. Então, eu falei, vou me contagiar com a superação.
Eu preciso tirar. Isso nem é ser forte. Isso é só me amar. Só é me só amar. descobrir que eu me amo. Sim. E eu sugiro E que a Deus gente leve esse papo pra uma mesa de bar. Você também acha? Acho justo tomar uma cervejinha, cervejinha. ir pro banheiro e Elas escutar são rádio. ótimas Você não pra segue, isso, você elas não são segue. ótimas isso pra é. isso. Nossa, eu adoro. E eu falo mesmo, gente. Ai, que linda! E eu converso com todo mundo. Nossa, E aí ela eu- dorme, a gente faz várias figurinhas isso dela. mesmo. E aí assim, ela cansa, ela fica, daqui a pouco ela faz assim. Peraí, gente. Não, Ela eu- vai no banco. É o Cid da Era do Gelo, né? Aí eu dormi 20 minutos, acordo e falo, então, Pronto. vamos continuar conversando. É isso aí, já Preciso reabasteci. dormir, porque eu tenho um estágio de... Eu já vou até ver aqui na nossa Ai. agenda. Caraíba, hein? Nós vamos pra Caraíba. Vamos pra gravar um Caraíba. episódio lá. Vamos pra Caraíba. Um brinde a Caraíba. Só que aí, se não rolar o desafio sem filho, a gente leva filho e marido e deixa Pode eles, ser. né? Vamos aproveitar tem que beber, Na área né? Kids. Tá. Eu acho que esse episódio, assim, foi um ensinamento. De verdade. Assim, eu tô muito grata. Obrigada pela sua presença, por dividir Foi uma isso. Eu acho que delícia você mesmo. vai incentivar, motivar, inspirar muitas mulheres que talvez tenham passado por algo minimamente parecido, porque eu concordo, assim, que foi Bem punk. uma carga, um cobertor E o bem luto pesado, no geral, sabe? né? Porque assim, às vezes a pessoa não precisa perder alguém pra estar passando por um luto de uma dificuldade Não. e ver que, dá certo, vamos superar, né? Vou sair daqui e A questão não Dá é pra passar, ser a questão melhor, é as né? opções que a gente tem. Como passar, né? Sim. Por isso. E eu vou te Sim. falar uma coisa, a Kinha falou, contou tudo que aconteceu com você. Mas ouvir assim, sim, é realmente uma coisa que você fala assim, caramba. superação, É, literalmente. aquela tocadinha no dedo que a gente dá de manhã, que já deixa o nosso dia, você fala assim, não. Porque nós temos, Não é? todo mundo tem nós temos os nossos lutos. Eu tenho os outros lutos, que muitas vezes não é luto de perder, não é luto de estar Sim, separando. não. Não, muitas vezes é um luto de um problema, né? É. Assim, já depois disso, eu tive um problema com um cliente que me deixou super desgastada e eu vivi um processo de luto. E aí chegou uma hora que eu pensei, tá, eu tô 2 semanas pensando nisso, agora eu vou fazer o quê? Ou eu vou me afundar nesse problema, eu vou resolver, então eu tenho essas 2 opções, sempre nós temos essas opções. E muitas vezes a mais difícil é tentar resolver. É tentar superar. Normalmente é a mais difícil. Só que ela vai te trazer muito mais bônus. Sim. Muito mais bônus. Então, assim, a gente ouve pessoas, eu tô querendo me separar, não tô. Senta e resolve. Mas resolve pra continuar, como que nós vamos continuar, o que nós precisamos de conversar, ou o se que for pra nós terminar, vamos como ter a fazer? coragem de voltar a ser felizes, ou tô com problema de doença, por exemplo, doença, ainda mais quando é muito difícil, porque aí tá tirando a sua vida, né, mas o problema de doença não tá no nosso poder. Sim. É muito louco você ver pessoas, por exemplo, em reta final de câncer, a pessoa que está doente, e você normalmente vê essas pessoas muito debilitadas, muito tristes, muito... É difícil. Eu conheci um caso de uma pessoa que foi exemplar, que ela estava no momento e ela falou, eu tenho essa opção e eu não quero ela. Eu quero, já que eu estou vivendo meus últimos momentos, Eu quero que seja eu feliz. quero que seja leve. E essa pessoa me ensinou tanto que eu acho que foi por conta desse conhecimento que eu tive com ela lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos atrás, que eu decidi fazer isso. Isso, como você percebe que os ensinamentos antigos voltam. Porque quando eu me vi na tristeza, eu lembrei. Falei, nossa, a Mércia, quando estava no pior estágio da vida dela, ela nunca murmurou. Ela nunca reclamou. Ela, bem pelo contrário, ela falou, não, se eu tenho que passar, eu vou passar com dignidade. Eu falei, é isso. É isso. Vamos tentar, não é fácil pra ninguém. E não é fácil. A minha terapeuta fala que de todo terrível pode nascer o incrível, né? Então, basta você ir lá e plantar a florzinha, né? Não é fácil. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada mesmo, foi uma delícia. Tá bom? Obrigada. Você volta, mas Eu é na mesa pra gente... Vamos uma cervejinha. Vocês vão ver a Carol conversando com todo mundo. Antes de Caraíva a gente tem que fazer porque é mais fácil, né? Caraíva é um pouco mais difícil. A Carol Faz por aqui mesmo, entendeu? Pessoal, obrigada pra quem acompanhou até aqui. Foi uma Amanda. delícia. Amanda, Se inscreve no canal pra Fica legal! Se inscreve no canal. Beijo! Tchau!